irmãos, estamos chegando para mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um mistério da Bíblia Sagrada, sobre a mulher pecadora, aquela que lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com os cabelos, né, e beijou os pés de Jesus. Muito bem, então esta passagem bíblica está registrada em Lucas, capítulo 7, o verso 36 a seguir, que fala: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, pensando: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele dizia: mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo santo, que era o beijo, que os judeus beijavam na face, o ósculo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Então essa passagem é bastante conhecida entre os cristãos, mas é sempre uma dúvida: quem é essa mulher? Alguns dizem que é Maria Madalena, outros dizem que é fulano, Bertano, E hoje eu gostaria de compartilhar para vocês, mostrar na Bíblia Sagrada quem é essa mulher pecadora, essa mulher misteriosa, que enxugou os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com seus cabelos, e cobriu os pés de Jesus com um beijo. Se nós formos para o Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 11 e o verso 1, está escrito assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então a própria Bíblia responde, Muitas vezes a resposta não está no mesmo texto, tem que procurar em outro lugar. Então a resposta para essa pergunta, quem é essa mulher misteriosa, essa mulher pecadora, está em João, no capítulo 11, e logo nos 2 primeiros versículos já esclarece, principalmente o segundo, que diz: Maria era aquela, se referia a ela ter estado na casa de Simão. Então era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Muito bem, eu gostaria de compartilhar com vocês também outro detalhe. Quando lá em Lucas se refere a essa mulher, fala uma mulher pecadora, Por que se fala essa palavra pecadora? No Velho Testamento, ou até no começo do Novo, as mulheres não tinham trabalho remunerado, elas não trabalhavam fora, trabalho
né? Tinham bastante, mas não era trabalho remunerado como nos dias de hoje. Então as mulheres, elas, era obrigação. Primeiro, quem cuidava de uma mulher? O pai. Segundo, o esposo. Terceiro, na falta do pai, do esposo, um filho mais velho assumia a responsabilidade, né, de cuidar da mulher. Mas quando morria o pai, a mulher não era casada e os filhos e os irmãos eram pequenos, que era o caso de Maria, né, Lázaro e Marta. Lázaro e Marta era bem pequeno quando os pais morreram, Maria ainda não era casada. Então, quando acontecia isso, como é que a mulher conseguia o sustento? Como é que, se não havia trabalho remunerado, só existia uma alternativa para esses casos, né, para as mulheres, era a prostituição. E essa referência que Simão falou, se ele fosse mestre, ele saberia quem é que está tocando nele, que é uma mulher pecadora, né? Estava dizendo uma prostituta, dizendo que Maria era prostituta. E de fato era mesmo. Maria sustentou seus irmãos Lázaro e Marta, né, com a prostituição, era a única saída, né, até que Lázaro cresceu, né, e aí formou-se homem, então agora ele assumiu o sustento, e Maria abandonou aquela vida, né, porque o seu irmão era seu sustento. Então, no capítulo 11 aqui, nós observamos que Maria e Marta, quando Lázaro ficou doente, elas desesperadas mandaram recado para Jesus vir, né, socorrer, porque Lázaro morrendo, elas perderiam o seu sustento, e elas teriam que voltar à prostituição, né? E por um mistério de Deus, Jesus não foi, só foi depois de 4 dias, e quando chegou Lázaro estava morto, né? Mas Jesus operou um milagre, ressuscitou a Lázaro, né? Que para Maria, além de receber novamente o seu ente querido, o seu irmão, né, também estava recebendo o socorro de Deus, né? O sustento, né? E é interessante que aqui, quando Simão contesta, né, ele não fala verbalmente, ele pensa no seu coração, né? E no seu pensamento, se Jesus fosse realmente um mestre, fosse mesmo, ele saberia que aquela mulher era uma pecadora, né? Ele pensando. Então, Deus conhece o que nós pensamos e sabe, né? O diabo sabe o que a gente fala, mas Deus conhece o que a gente pensa. Então, Jesus revelou o segredo e Jesus contou uma parábola, né? Dizendo um senhor, né, tinha 2 devedores, um devia 500, outro devia 50. E esse senhor, sabendo que eles não tinham como pagar, perdoou os 2. Qual dos 2 você acha que vai amar mais esse senhor? E Simão disse, para mim, aquele que perdoou mais, né? Então, Jesus disse, realmente, essa mulher, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, que era um costume da época, você não deu toalha para enxugar meus pés, você não me deu o ósculo santo, que era o beijo no rosto, e também não ungiu a minha cabeça com óleo. E essa mulher tem feito tudo isso, né? Tem chorado aos meus pés, lavado meus pés com lágrimas, tem enxugado com cabelo, tem ungido meus pés com unguento, né? Então os seus muitos pecados são perdoados, né? E o povo ficou admirado, quer dizer, ele pode perdoar uma prostituta, né? Porque na mentalidade da época, uma prostituta era totalmente perdida, não merecia perdão, né? E Jesus comparou, não que Deus apoie o pecado, Deus, né, ama o pecador. Então, Jesus não negou que ela tinha cometido pecado grave, quando comparou ela com uma devedora de 500. E Simão, um devedor de 50, né? Mas o que ele quis dizer é que muitas vezes quem mais deve, né, e recebe um perdão de Deus, é mais agradecido também do que aqueles que recebem um perdão de Deus, porque se sente um pecador, né? Como diz muito, eu tenho pouco pecado, né? Então, Jesus aqui não omitiu de que ela fosse uma grande pecadora, né? Só que ele comparou o seguinte, que como Senhor, Deus pode perdoar tanto um pecado grande como um pequeno, né? Então, quem é essa mulher que entrou lá na casa de Simão, né, o fariseu,
no jantar e ungiu os pés de Jesus, chorou nos pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus, né? O mistério está resolvido, né? João responde, então na verdade quem era? Maria, né? Então que Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês quiserem colocar aí dúvidas nos comentários, algumas passagens bíblicas, nós vamos fazer outros vídeos, né? Que Deus abençoe, até uma próxima.